isso faz com que você pense que acabou o ciclo de alta, acabou o bull market, e já era, o topo do Bitcoin foi em 108. Não, isso não faz me pensar isso, muito pelo contrário. Eu enxergo essa realização de lucro dos institucionais com uma grande oportunidade da gente, caso aconteça, né, esse rebalanceamento busque uma realização de lucro. Na minha visão, isso é uma grande oportunidade da gente se posicionar mais uma vez em preços descontados para a próxima explosão do Bitcoin e das altcoins. Ou seja, porém, mesmo com essas preocupações de curto prazo, os catalisadores de alta para o Bitcoin em 2025 são enormes. Então eu não consigo, pessoal, mesmo com tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, eu não consigo ficar pessimista. Eu não consigo ficar bearish. Eu só consigo ficar otimista. No calendário de projeções, e quando a gente olha historicamente falando, e todo o contexto, nada faz com que a gente fique pessimista. Tudo isso que eu trouxe para vocês aqui agora, para essas mais de 2.250, quase 2.300 pessoas, são coisas que afetam o mercado no curto prazo. Isso são fatores que podem trazer uma queda, uma correção de curto prazo. Isso não muda o cenário no longo prazo. Isso não muda o cenário para 2025. Muito pelo contrário. Então, quando a gente olha aqui para os catalisadores, a gente tem vários catalisadores gigantescos. Como, por exemplo, vamos lá. O que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui em 2024? A gente tem grandes institucionais se posicionando em Bitcoin, comprando Bitcoin em todas as quedas, como encabeçando o principal deles, o Michael Saylor e vários outros, né? Michael Saylor é o principal nome, está se posicionando, comprando, ou seja, os institucionais, eles não estão nem aí para o movimento de curto prazo, eles estão comprando e empurrando o carrinho da pipoca. Segundo ponto, Donald Trump. Pela primeira vez, a gente tem um presidente eleito que faz promessas e que cumpre, antes mesmo de ser eleito, grande parte dessas promessas. Quais foram as promessas do Donald Trump para 2025, caso ele fosse eleito? Promessa, uma das principais promessas, demitir Gary Gensler. Cumpriu a promessa. Não precisou nem ele falar para o Gary Gensler, you're fired. Lembra do Aprendiz? Para quem não sabe, né, o Aprendiz, que é um seriado que foi muito famoso no Brasil, na época quem comandava era o Roberto Justus, depois passou para o Dória, não sei se chegou a ter outra pessoa apresentando depois, mas é uma inspiração no programa do Trump, que era o Aprendiz daqui dos Estados Unidos. Então, e ele tinha essa frase, né, você está demitido, you're fired. Então, antes mesmo do Trump falar para o Gary Gensler, você está demitido, ele já anunciou que ele está picando mula. Primeiro cara que estava prejudicando o mercado de altcoins já está removido do jogo, já está removido do esquema. Segunda promessa do Donald Trump, colocar pessoas no mercado de cripto, ou melhor, no seu governo, que tem inclinação para o mercado de cripto. Não tomou posse ainda e também já está cumprindo a promessa dele. Todas as pessoas, ou grande parte, 90% das pessoas que ele escolheu para colocar na SEC, para colocar na Casa Branca, no departamento de cripto, para colocar nos demais setores nos demais setores do governo, são pessoas inclinadas ao mercado de criptomoedas. Por exemplo, o cabeça do mercado de cripto da Casa Branca é o Sachs, que é um dos maiores holders de Solana. E o cara é o chefe do gabinete de criptomoedas do governo americano. Então pensa comigo, vamos colocar nossa cabecinha para funcionar. O cara que o Trump escolheu para ser o líder do gabinete das criptomoedas da Casa Branca é uma baleia de Solana. E ele conversou com a senadora da República, Cynthia Lummis, teve uma reunião, e depois dessa reunião, a senadora Cynthia Lummis falou que 2025 seria um ano brilhante, não só para o Bitcoin, mas para as altcoins. Vamos lá. Estaria ele entrando no gabinete de criptomoedas do governo americano para derrubar a moeda que ele tem hold? Não faz sentido. Só se ele fosse masoquista, né? Existem algumas pessoas que gostam, né? Que gostam de ser sodomizadas, né? Como diria o 38. Só que eu acho que não é o caso dele.
Apesar do nome dele parecer muito, o sobrenome dele parecer muito com sexo, sex, né? Ou sax. Então, eu não acho que seja o caso dele. Não acho que ele seja um cara que gostaria de ser sodomizado nas suas Solange. Pelo contrário, na minha visão, ele vai criar subterfúgios e trazer pessoas e criar parcerias para que a moeda que ele tem em carteira se valorize assim também, como as demais altcoins tenham um futuro brilhante aí em 2025. Então, um fator extremamente positivo aqui para a gente. Terceiro, Larry Fink e BlackRock. A BlackRock tem se posicionado no Bitcoin desde o início desse ano e tem sido uma das maiores compradoras de Bitcoin nesse ano. E o melhor de tudo é que não é só os clientes da BlackRock que estão comprando os ETFs. Uma coisa seria a BlackRock cria um serviço, que é o ETF de Bitcoin, vende esse serviço, as pessoas compram, eles batem recorde atrás de recorde, como aconteceu. O ETF da BlackRock, ele bateu o recorde do seu próprio ETF de ouro, ou seja, o ETF, já mostrei isso para vocês em outras lives, o ETF da BlackRock, em questão de meses, ele já superou anos e anos do ETF de ouro da mesma BlackRock, dobrou em cima, né? E qual que é o melhor de tudo? Não é só os clientes da BlackRock que estão comprando os ETFs, a própria BlackRock está separando capital para alocar nos fundos, nos seus próprios fundos internos, estão alocando no Bitcoin. Isso é maravilhoso. E a gente tem mais um catalisador, que são os países. E aqui representado pelo presidente Nayib Bukele de El Salvador. A gente está começando a ver agora que outros países, além de El Salvador, que foi pioneiro, estão começando a se inclinar para criar uma reserva estratégica de Bitcoin. É aquilo que eu sempre falo para vocês. Ninguém quer ser o primeiro. Mas, ao mesmo tempo que ninguém quer ser o primeiro, ninguém, quando vê que dá certo, quer ser o último. Então, a gente tem o Nayib Bukele, ali aproximadamente entre 2021 a 2022, se eu não me engano, 2022, criando a sua reserva, criando, né, o Bitcoin, colocando o Bitcoin como moeda de curso legal, sendo um país pioneiro a começar esse movimento. E agora a gente tem vários outros países que estão se inclinando para esse mesmo movimento. A gente tem vários países como os Estados Unidos, como a Rússia, como a China, o Butão, né? O Butão socando o Bitcoin para dentro, né? No Butão. Então a gente está vendo, cara, que são muitos catalisadores positivos para eu ficar pessimista. São muitos catalisadores grandiosos para eu ficar... Eu não consigo, honestamente, se você está pessimista, se você tá triste, se você acha que esse ciclo já acabou, cara, eu não consigo. Eu não consigo porque os catalisadores são muito positivos.